Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift. Olá, queridos, olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você aqui conosco. Muito obrigada pela escolha, pela confiança, pelo desejo de passarmos esses momentos juntos. Não é, Conceição? Verdade, Mirtz. É um prazer estar aqui, é um prazer compartilhar essa palavra com você, é um prazer ter você conosco. Estamos aí para mais uma conversa gostosa, espero que você goste. A nossa pauta hoje é sobre um novo ano, é um novo tempo. É interessante, né? A gente fechou o ano passado falando sobre propósitos para um ano que chega, né? Uhum. Porque quando existe essa mudança no calendário, quando se começa um novo ano, né? Tem algumas características dele. Expectativas. Né? O primeiro mês normalmente é um mês de férias. Sim. Mesmo aqueles que não têm crianças e que aproveitam, é férias de tudo, Conceição. Tudo por exemplo, o restaurante que você costuma pegar a sua Marmitex, por exemplo, ele põe lá paramos do dia 1º de janeiro até só voltamos dia 20, né? Sim. Então, realmente é o início deste novo ano é o início de parada para a maior parte das pessoas. Sim, sim. Né? Uhum. Às vezes se você transitar pela tua cidade, nós aqui na nossa cidade, nos dias 4, 5, de carro, não tem ninguém, né? Eu falo para o Emanuel que eu gosto de viajar quando todo mundo não está viajando. E aí eu falo para o Emanuel, esse é o melhor tempo de Curitiba, porque fica tranquilo, você tem acesso. Mas tem esse detalhe que você falou, realmente, tem coisas que a gente já não encontra. De parar para esse serviço e tudo mais. E na volta, queira ou não, sabe, tem-se a expectativa de que não seja um ano exatamente igual. Sim. Por melhor que tenha sido, porque às vezes foi um ano maravilhoso e tudo mais, as pessoas dizem, eu quero que seja, pode ser melhor, né? Sim. Esse ano novo fica na nossa cabeça, buscando algo novo, cultural, diferente. Né? Sim. Mas e às vezes foi um ano ruim, e daí a expectativa é maior porque você quer que seja completamente diferente. E existe um detalhe que a gente sempre fala muito, as pessoas querem o diferente, mas continuam fazendo tudo igual. Não vão ter resultado. Então é interessante a gente falar também sobre isso, né? Que você precisa mudar certas coisas para ter um resultado diferente. E sabe, e eu acho que assim, as experiências ruins, a gente sempre quer fugir delas. Sim. Não é padrão ninguém quer querer uma experiência ruim, né? E tem pessoas até que já ouvi dizer assim, por que a nossa vida não é construída de uma maneira linear, né? Sempre altos e baixos, né? Seja lá com relacionamento, em tudo, né? Várias sem problemas, né? Então, é uma utopia. Para nós, seres humanos, é uma utopia. Sim. Mas eu gostei de uma comparação que um autor fez. Ele falou, olha, é igual um eletrocardiograma. Quando você vai fazer o eletrocardiograma, ele é cheio de ondas, né, que sobem e descem, e descem. Ele falou, quando o eletrocardiograma começa a fazer uma linha linear, significa que acabou. Acabou a vida, né? Então não tem linear. Vales e montanhas fazem parte do processo. Não tem, mas faz, sabe? Agora, nós falamos sempre em reflexões que a gente às vezes não costuma fazer, que são necessárias. Gente, eu acho tão necessária, porque até a Bíblia nos convida a examinar a nossa vida. Sim. Sabe? Tá indo tudo bem? Eu acho que em tudo tá indo tudo bem, a gente também para examinar o que deu tão certo que tá indo tudo bem. Pra gente não errar, né? Realmente continuar. Tá dando errado? O que é que tá dando errado? A gente pensa em alguma coisa. Ou você faz isso quando acontece, não precisa ser ano novo, nem ano velho, né? Quando acontece alguma mudança, né? Sim. Vamos supor, quando todos os filhos deixam a casa, quando o casal fica sozinho,
né? Tem que rever. Tem que rever, vai mudar a vida. O interessante é o seguinte, por exemplo, é maravilhoso fazer essa retrospecção, olhar para dentro e ver o que foi bom, o que não foi, o que a gente quer mudar, o que não quer. Agora é interessante que não pode olhar muito, né? Porque você não vai achar um monte de... Pois é. A gente fala, olha uma vez para você e 10 para Cristo, aí dá certo. É o suficiente, sabe por quê? Você colocou uma coisa mesmo, sabe? Você diz assim, olhar para Cristo. Claro que como cristão nós sempre que está voltado para as coisas do alto. Sim. Mas essas coisas que nos cercam, nós tocamos, nós pegamos e fazemos. E elas concorrem fortemente com a outra também. Sim. Né? Hoje... falar sobre reflexão, eu acho que mais do que não... Porque hoje entraram os coaches, né? Empresários, a empresa, o que está fazendo. Enfim, tem tanta coisa. Só que planejamento sempre foi necessário. Mesmo que ele não aconteça de maneira formal, que se pegue lápis, papel, ou computador, ou tudo mais, as pessoas têm um mínimo de planejamento. E o planejamento, tem uma frase até que é muito usada no meio comercial. Quem faz planejamento tem futuro. Quem não planeja nada tem destino. Então o planejamento faz parte. É bom essa questão de aprender a fazer um planejamento. Essa coisa de deixar a vida nos levar, não dá para lugar nenhum. E, gente, em todos os níveis. Em todos os níveis. Desde da dona de casa, que tem um mínimo de planejamento. Ela precisa saber a quantidade que ela tem de arroz, de óleo, de açúcar, para quanto tempo vai durar. Senão vai... pega de surpresa, né? Sim, de repente, sabe? Então, faz parte da nossa vida, sim, e a gente precisa. Agora, em termos de novidade, a gente está falando assim, é um novo tempo, é um novo ano. Na verdade, se a gente for olhar bem, cada dia que você acorda é um dia em branco ainda, igual é um ano em branco. É uma oportunidade de mudança. É uma oportunidade, né? É uma oportunidade, né? E agora, essa história, a gente fixa um pouquinho de início de ano, porque é um pouco cultural, né? Sim, todos fazem. Quem não faz em tempo nenhum, pelo menos nesse, dá uma olhadinha, né? Em alguma situação, né? É interessante também fazer do começo e também dar uma pensada no que foi o ano, né? O que você quer mudar. Por exemplo, dezembro é uma época que todo mundo faz isso. Olha, aconteceu isso, eu não gostei muito, eu posso mudar nisso. Para entrar o ano já realmente desfrutando do novo, né? Tempo novo, vida nova. Para nós cristãos, esse vida nova aconteceu. Se nós estamos nos chamando de cristãos, um dia nós já recebemos, inclusive, uma nova vida. O renovo, né? Uma nova vida. Né? Efésios diz assim, Efésios 2:1. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Tá? Então, nós temos uma consciência que temos uma nova vida. E para nós, na vida com Deus, é tudo novo. Mas isso não tira da gente a responsabilidade de fazer esse planejamento que você está falando aí. Muito pelo contrário, ele nos leva a fazer isso. Né? A primeira coisa, sabe por quê? Eu vou ler o versículo para justificar a minha fala para você. O 2 Coríntios 13:5 diz assim: examinem-se para ver se realmente estão na fé. Provem a si mesmos. Sim. Ou não reconhecem que Jesus está em vocês, a não ser que tenham sido reprovados. Sim. Então, ele está dizendo, olha, vocês que dizem assim, nós nascemos de novo, ganhamos uma nova vida em Cristo, até para esses Paulo diz assim, dê uma olhadinha de vez em quando, porque de repente, sabe, não é bem assim. Às vezes você pode estar falando de uma fé e não está vivendo ela. E assim, a Bíblia nos alerta, Mirtz, aquele que está em pé, quer dizer, está desfrutando da vida de Deus, cuide para que não caia. É uma possibilidade grande. Então, é uma análise que você tem que constantemente estar fazendo sobre como você está vivendo a tua fé. Né? E sabe, nós fizemos, e o ano já está caminhando, a gente está falando isso, o ano já está caminhando. E certamente, você que está nos ouvindo, a Conceição, já fizemos escolhas. Às vezes, algumas até inconscientes. A gente passou a agir, ou a fazer, ou fez alguma coisa, sem sequer ter pensado ou planejado. E mas muitas fez, bem pensadas. né? Outras não, outras bem pensadas mesmo, né? Agora,
A conversa de hoje tem por objetivo, eu achei interessante, a gente poder ter esse tempo para fazer isso de maneira mais correta possível. Sim. Sabe? Porque, como a Conceição disse, existe um risco de, quando você começa a pensar no que passou, se você encontrar muito sofrimento, muito erro e ficar por lá, aí você, né, vai ser difícil você acreditar, ter esperança, né? Ela disse, olha, né? Sim. Mas, ou se, teve muita gente, nós estamos no início do ano, queira ou não, passa-se um mês, sim, teve muita gente que já começou uma coisa nova e até já parou também, né? Sim. Eu vou te Mas dizer, também está em tempo de recuperar, retomar. Sim, né? Sempre sim, tem, né? Uhum. A Bíblia diz que melhor é o final de todas as coisas que o começo. Sim. Não é isso, né? Uma orientação, né? E eu gosto de falar, Mirtz, que o bom mesmo é o processo, né? E tem o processo ainda, que não dá para pular, sabe? Quantos, vamos falar uma coisa, diz assim, passado o Natal, passada a festa de Ano Novo, na outra semana eu vou começar uma dieta. E começou. E já parou. Já parou. Esse é o mínimo, né? Esse é o mínimo, né? Eu nessa questão aí, eu fui muito tratada, né? E assim, e Deus dá orientações, né? E assim, Mirtz, o negócio é não se parar, levanta rapidinho. É igual Alcoólicos Anônimos. Lembra dessa história? Tem. Parou. Não tem problema, se você caiu, mas o negócio é não cair, mas se caiu da dieta, recomeça. Então, né? Vamos pensar em possibilidades assim. Vamos começar bem e pensar que vamos terminar bem. Concluir, né? Já que o problema é realmente cumprir. E a gente falar assim, um pouquinho de metas. Aí você pode pensar, mas meta é coisa para empresário, é coisa para quem tem ministério, é para todo mundo. É para você que é mãe, é para você que está dentro de casa, é para todo mundo. Sim. Né? Então, e começando da maneira certa, provavelmente os riscos de terminar terminar mal são pequenos, porque você está começando bem também. Sim. Né? Então, porque, gente, como a gente ouve frases do tipo assim, esse ano vai ser diferente. Não ouve bastante, mas né? Mas aquilo que eu falei no começo mesmo. As pessoas falam isso, mas não querem mudança. A gente vê muito isso. Eu quero emagrecer, eu quero mudar disso, eu quero estudar. Mas continua. É natural isso no ser humano, continuar fazendo os mesmos hábitos. É forte essa questão a gente vai, de hábito, né? E nisso também eu pensei, eu já fiz até uma pauta sobre quebrando hábitos, sim, que a gente vai trazer aqui para você. Então, mas é assim, abriu-se oportunidades para nós temos um ano pela frente, nós podemos sim tentar mudar, a rotina tá boa, mas tem o ótimo, tem o excelente, tem, enfim, né? A gente adaptar a nossa agenda, fazer as coisas e principalmente se abrir também para o novo, sim, sempre uma possibilidade do novo, tá? Sim. Como a Conceição disse, se a rotina não for mudada, vai estar tudo igual. Vai acontecer a mesma coisa, a decepção do final do ano. Mudança exige disciplina, constância, todas essas coisas, né? Sim. Então, e objetivos e metas. Aí você vai falar, mas como é que eu lido com essas coisas, né? Sabe uma coisa legal de falar, Mirtz, dentro dessa coisa da disciplina? É você sempre pensar na recompensa. Porque às vezes a gente perde a disciplina do dia a dia porque você está focado só na disciplina e às vezes não é muito boa. É um exercício, é deixar de comer alguma coisa, como você citou. Que o olhar tem que estar no alvo mesmo, no resultado. A disciplina tem recompensa, então pensa na recompensa, né? Então, se você aceita esse desafio agora, eu vou chamar um intervalo bem pequeno e na volta a gente vai falar de coisas bem práticas que nós podemos fazer. Estamos de volta, né? Então, a gente falou sobre definir metas e nós, como mulheres do reino, você como homem do reino também que nos assiste, o primeiro passo mesmo, claro, sem sombra de dúvida, é a oração. Sim. Porque a gente precisa pedir a Deus em oração para fazer o planejamento. Uma orientação. Né? Porque a palavra de Deus, em Jeremias 29:11, diz assim: Deus quem sabe os planos que tem para nós. Sim. Planos de nos fazer prosperar
e não de causar dano. Planos de esperança para nos dar um futuro. Então, antes de nós fazermos planos, Deus tem planos para nós. Sim. E por que a oração é importante? Porque eu preciso discernir. Sim, e se as oportunidades. Aquilo que Deus tem para mim. Sim. Porque se eu fizer um plano só com aquilo que está no meu coração, na minha mente, e não for aquilo que Deus tem para mim, eles não vão dar certo. E você vai perder tempo, gastar energia naquilo que não é. E é interessante essa questão da oração, Mirtz. Eu falo, se o homem conhecesse o poder que tem na oração, porque quando você vai orar e colocar um sonho, um projeto diante de Deus, o teu coração se alegra ou se entristece. O peso, a medida é a alegria ou a tristeza. Se for da vontade de Deus, você vai sentir alegria e vai ver vai ver as coisas acontecer. Os norte também é aquela paz que excede todo entendimento, sim, né? Nunca vai te deixar. Sim. Porque são coisas, tem algumas coisas que não que podem confundir. O próprio critério de portas abertas, eu sei porque Deus abriu essa porta. Mas se a gente vai para o Evangelho, Paulo diz assim, mesmo tendo sido uma porta aberta, nós não pudemos ir, tinha outra prioridade, tinha outra. Barrava. O Espírito mostrou outra coisa. Então, a gente coloca e começa a fazer algumas coisas muito práticas que a gente vai colocar para você. Quando a gente vai definir metas, primeiro que elas precisam ser realistas. Sim. Tá? Porque você vai se frustrar muito se você colocar uma meta. Um projeto muito grande. Um projeto que você não tem a mínima chance, em todos os sentidos, às vezes, né? Físico, financeiro, social, em tudo. A própria Bíblia nos orienta nisso. Ela fala, se você vai construir alguma coisa, você tem que ver se você tem o material. Sim. Então, sonhe e planeje dentro daquilo que Deus já colocou na tua mão, né, Mirtz? Então, nada muito inalcançável. E sabe, para não se frustrar. Definir metas realistas e com objetivos também que sejam assim bem claros. Sim. Porque eu vou te falar que tem metas subjetivas e objetivas. Vamos pegar uma meta subjetiva, né? Você vai botar quero melhorar minha saúde. Olha, isso é muito amplo, muito subjetivo. Sim. Quero melhorar. Qual é a meta objetiva sobre melhorar a sua saúde? Onde eu vou fazer uma academia, eu não vou comer tal coisa, eu vou... Aí você é clara nos objetivos. Sim. Né? Eu até essa semana via sobre isso, uma pessoa chegou, um empresário muito forte, chegou e disse, eu estou acima do peso e eu quero emagrecer. E a pessoa que está cuidando dele falou, não é por aí. Primeiro a gente vai melhorar aí a tua qualidade de sono, a qualidade da tua alimentação. E foi tocando pontos, está incluído nisso daí. Pontos importantes para você chegar no teu objetivo. Então, você junto, você vai ter que, ou não, porque você vai ter um plano de ação. Planejamento. Porque se você vai lá colocar só, quero ter uma vida mais saudável, sem um plano de ação, não, é muito subjetivo, vazio. Então, ela vai ser saudável por quê? E objetivo realístico, essa história de, vou para uma academia. Qual é o tempo que você tem reservado para isso? Sim. De repente, algumas pessoas só vão poder ir 2 vezes por semana durante meia hora, mas está valendo. Tá? Alguns terão mais disponibilidade, outros menos, tá? E não adianta fazer tudo num dia, por exemplo. É a disciplina diária de você fazer um pouquinho a cada dia, sabe, Mirtz? A pessoa às vezes vai para a academia, fica lá, se acaba um mês, aquilo gera uma estafa. Tem uma exaustão muscular e para. Então, não consegue dar continuidade. Então, é um pouquinho ao dia. Então, pequenas tarefas, essa sempre pequenas tarefas e tudo com prazo, sabe? Que aquilo que a gente não tem prazo, sabe, não adianta falar, eu vou, sabe, e para tudo, até para deixar um hábito. Eu me lembro quando eu disse assim, eu vou deixar de fumar. Tomei a consciência, a necessidade de deixar de fumar. E os dias passavam e eu fumando. Aí o meu marido chegou para mim e falou, escuta, você não disse que vai deixar de fumar? Eu vou. Então vamos botar um prazo para isso? Quanto tempo você precisa para deixar de fumar? Uma semana, um mês, um ano? Né? Aí eu tinha que me posicionar. Sim. Né? Você se cobra. Você faz. Aí entre as várias possibilidades que se abriram na minha frente, eu digo,
Eu tenho uma carteira de cigarro. Contei até quantos cigarros tinha. Parece que tinham 8 cigarros. Eu falei, esse vai ser o prazo. Essa é minha última carteira, não compro mais cigarro. Foi no início da nossa conversão, né? Gente, foi fácil? Não foi. Eu contei os cigarros e contei os dias. O dia que eu acordei, que só tinha um, eu sabia que aquele era o último dia. Mas você preparou... Não tinha mais volta. Mas eu estava preparada. Na tua mente, né? No meu coração, acabou. Ia ser, vai doer. Foi fácil? Não foi, sabe? Eu fiz um projeto de perder X quilos, um exemplo. Então, é um projeto. Aí, o que acontecia? Bom, então vamos a cada dia. Todos os dias eu quero um ponto abaixo na balança, não importava qual fosse. Então, quer dizer, um pontinho abaixo já me dava satisfação. Aí me motivava para o ponto abaixo no dia. Outro dia. É um planejamento, porque você chega no final, você olha e você gosta do que você realizou, do que você dá satisfação. Agora, se eu traçasse lá, 20 quilos, 30 quilos, como muita gente faz, e ficasse olhando para os quilos, eu não ia conseguir. Mas você faça um planejamento com detalhes diários. Né? São pequenos ganhos. A gente sempre diz que te satisfazem e te motivam. Sim, te motivam. Sempre assim. Outra coisa, definir por área, tá? Saúde é uma coisa, na área de saúde vai acontecer isso. Na área espiritual, o que é que se vai fazer? Aí você diz assim, porque a gente também toma resoluções espirituais para o novo ano, né? Sim. Aí é buscar um tempo de qualidade e relacionamento com Deus. Você diz, eu já tenho um tempo bom e de qualidade. Eu não duvido, muita gente tem. Dá pra melhorar. Mas quando a gente vai rever, a gente pode acrescentar outras coisas. Eu estou te falando isso, por exemplo, nós temos uma pauta sobre disciplinas espirituais. Vamos falar sobre disciplinas espirituais? Gente, é uma pauta para o ano inteiro, são muitas disciplinas, não se esgota. Sabe, se você tem um tempo, por exemplo, você diz leitura da Bíblia. Você pode ter seu tempo de leitura da Bíblia e estar acostumado com uma metodologia, porque existe um monte de métodos a respeito de ler. Que tal trocar nesse novo ano? Se você, mas o que eu faço é bom. Mas talvez o que você vai acrescentar, vai ter, né? Vale para a leitura da Bíblia, vale para o louvor, livros, vale para... Essa é outra coisa. Acrescentar, além da leitura da Bíblia, livros de valores cristãos que te ajudem a compreender essa mesma... Sim, te fazer uma pessoa melhor, porque eles são extraídos da Bíblia. Da Bíblia, sabe? Então você está mexendo na tua rotina, na qualidade daquilo que você... E você pode ser surpreendida, né? Por exemplo, o devocional em família. Deu certo assim. Mas às vezes, e está indo bem... mas você faz isso há 2, 3 anos do mesmo modo. As coisas podem mudar, pode se acrescentar diferente, né? E isso daí como que eu posso dizer? Como se a gente fosse uma criança. A criança gosta do novo. Elas estão sempre dispostas a algo novo e algo diferente. A mesmice nos acomoda. Acomoda e deixa... Mesmo relacionado às coisas de Deus. Eu com as crianças fazia... Se torna uma religião. Claro. Com as crianças, às vezes, eu determinava o tema. Porque eu achava assim, eles são crianças, são pequenos, vai ser sobre isso. Eles, às vezes, na mudança de um ano para o outro na vida deles, eles mesmos sugerem, e se nós fizéssemos diferente? E se o tema fosse esse? E começa a nascer neles. Às vezes uma coisa para mudança. E fica agradável a reunião com eles assim, né? A minha neta mesmo, de 9 anos, lá numa visita, ela simplesmente, eles gostam de conversar sobre as coisas de Deus. Ela foi lá dentro, pegou a Bíblia dela, sentou do lado e falou, vamos fazer assim? Eu pergunto, eu leio os versículos e você me fala onde está. Eu falei, é uma dinâmica que ela propôs e deu certo. Gostosa. Né? Então são metodologias que fazem parte para você criar uma rotina com Deus, né? Com as crianças ou com os adultos. Sabe? Então dá para se mexer nisso também, sabe? Outra coisa a respeito da nossa vida familiar, de fortalecer os laços de família. Em todos os sentidos a gente sempre pode mexer. Porque tem famílias que têm um critério. Qual é o lazer da sua família? Ela diz, sempre fazemos isso. Ou é bem variado. Então tá tudo bom. A gente sabe que cada um vai ter um critério, cada um vai ter... O que a gente fala é dar uma olhada nisso, sabe? Ver a possibilidade de trazer algo novo.
né? Sim. Porque justamente foi o tema da nossa conversa, coisas novas. Ou será que você também se acomodou com isso, né? A rotina, né? Às vezes a pessoa está triste e não sabe nem que... Talvez essa rotina está te dando tristeza. Acrescenta algo diferente para ter um novo resultado diferente. E até aquilo que a gente oferece, a gente precisa pensar o seguinte, em relação a marido, mulher, filhos, netos, seja lá o que for, coisas que nós fazíamos que dava muito certo há 2 anos atrás, eu tenho que pensar numa grande possibilidade, uma segurança que eu não sou a mesma de 2 anos atrás. Sim, você é a mesma. Muda. A gente cresce, a gente amadurece mais, a gente acrescenta, a gente tem experiência, a gente viveu 2 anos a mais. Sim. Chorou mais, riu mais, seja lá o que for. Então, se não somos exatamente os mesmos, né? Por que não tentar mudar um pouco também algo o que diferente. Fazemos, né? Se você não tem o hábito, por exemplo, de jantar na mesa, arrumar a mesa bonita para sua família, são detalhes do teu dia a dia. Se você não tem esse hábito, já pensou em esse ano fazer diferente, arrumar aquela mesa bonita, receber a família com aquilo de lindo que você tem, os pratos bonitos. Você vai sentir algo no ar diferente, vai colher algo diferente durante o ano. E uma sugestão bem legal é assim, tá bom, você se abriu, entendeu o que nós estávamos falando e começou. Não deu certo. Mas o fato de não dar certo a primeira vez também não é motivo de desistir. Sabe? Porque às vezes o cenário, o momento, aquela circunstância não era o ideal. Sim. Vamos tentar de novo, com alguma coisinha, né, diferente, talvez. Perseverança, né? A perseverança, né? Porque daí a gente tem... conseguiu... Não. Gente, quando num alvo desse, né? Você consegue dizer consegui ou a gente viu muito meme nesse final de ano de metas que eu pus para esse ano. Aí a pessoa assim, economizar 10 mil reais. Aí ela corta um monte de zero e diz que conseguiu economizar 100, né? Apertar. Aí a gente vê assim... Mas é justamente a checagem daquilo que a gente propôs que vai mexer conosco, né? E essas coisas, Mirtz, elas estão muito relacionadas com a nossa mente. Então, a questão do emagrecimento, tudo, meu marido dá brinca. Não adianta você... fazer um projeto, você tem que fazer uma bariátrica no teu cérebro, porque você fica com a mente igual, né? E querendo um resultado diferente no corpo. Não vai ter. Então, quer dizer, o cérebro comanda tudo. Então, é interessante você tá sempre permitindo. E da onde vem o renovo da mente? Vem de Cristo, né? Sabe, queridos, o assunto é longo, a gente não esgotou aqui, foram pequenas sugestões, mas eu vou fechar com alguns versículos para animar você. Tiago 4,15 diz assim, se Deus quiser, realizaremos. Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo, né? Então, vamos confiar no Senhor. Vamos fazer esses nossos planos, dar passos de fé, confiando realmente que o Senhor está conosco e está nos mostrando a continuidade disso. Verdade, isso é muito bom. Era o que a gente tinha para você, agradece muito a tua companhia. Convidamos você para estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe. Mulher, virtude e fé. Um oferecimento Cargolift.